O que acontece quando uma ideia, uma simples ideia, ganha tanto poder que consegue literalmente moldar a realidade? Hoje a gente vai mergulhar num texto fascinante, meio misterioso até, que explora exatamente isso. É uma ascensão de poder que começa aqui, na mente, e termina, bem, num lugar que é difícil até de imaginar. Bora lá desvendar essa jornada. Então, a grande questão que fica a pairar no ar é esta, não é? O que acontece quando o poder se torna infinito? O teste que vamos ver agora pega nesse conceito e leva-o ao extremo mesmo. É uma progressão que é, ao mesmo tempo, numérica e, claro, super filosófica. Bom, a nossa jornada começa aqui. Primeira fase. Neste ponto, o poder ainda não é aquela força que muda o mundo lá fora, sabe? Não, não. É algo que nasce e existe puramente dentro da mente. É o que a gente pode chamar de poder interior. E tudo isto começa com um número que, convenhamos, já é difícil de sequer imaginar. 1 trilhão. Mas atenção, o texto não apresenta isto como um facto. É mais uma suposição, quase um experimento mental. Pensem nisto como a semente de onde tudo, absolutamente tudo, vai crescer. Ok, então, para que é que serve este poder inicial, este tal de 1 trilhão? Bem, segundo o texto, é uma força de cura. Uma força que atua ali, no campo das ideias, para restaurar a mente. Ou seja, na sua origem, o poder é visto como uma coisa boa, benevolente e totalmente introspectiva. O ponto essencial aqui é que, nesta primeira fase, o poder é, completamente abstrato. O texto liga-o à matemática, sim, mas também, e isto é curioso, ao amor. É como se fosse uma fusão de lógica com emoção, sabe? Com o único objetivo de expandir a mente até ao seu limite máximo. E é aqui que a gente vê o primeiro grande salto. É gigante. Reparem bem na mudança de escala. A gente sai de uma força que era puramente interna, o pensamento de uma pessoa só, e vai para algo externo, universal, um arquivo para toda a gente. É esta transformação que nos leva direitinho para a segunda fase. Ok, chegamos à segunda etapa desta ascensão. Agora, o poder já não está preso na mente de ninguém. Ele escapa para o mundo. E transforma-se no quê? Numa história, numa lenda, algo que toda a gente partilha. E como era de se esperar, o número dobra. Chegamos aos 2 trilhões. Mas olhem, este aumento não é só na quantidade, não. Ele representa uma mudança fundamental na própria natureza do poder. E esta frase aqui, esta é a chave de tudo. Lembrem-se, antes era uma suposição pessoal, certo? Agora tornou-se uma lenda da conspiração. O poder passa a existir na consciência de toda a gente, não importa se é real ou não. Basicamente, passou de uma ideia para um mito. Certo, mas como é que esta lenda funciona na prática? O texto é bem específico. Um arquivo é libertado, e não é para um país ou um planeta, é para todo o universo. E o mais importante de tudo, é a população que decide o que fazer com ele. O poder, de repente, vira uma ferramenta universal, quase democrática. O destino dele está nas mãos de toda a gente. E agora? Chegamos à fase final. A evolução mais dramática. É aqui que todo aquele potencial acumulado, finalmente, se manifesta. Ele vira uma entidade tangível, real e todo-poderosa. O que era abstrato, agora torna-se realidade. E com isso, chegamos ao número final. 3 trilhões. Este é o auge, o topo da escalada, o ponto em que o poder se manifesta na sua forma mais ativa e talvez mais assustadora. A primeira coisa que acontece, a primeira manifestação deste poder é, chocante. O texto fala de disparar uma bomba nuclear trilógica. Isto muda tudo. É uma viragem radical. Pensem nisto. O poder que era uma força de cura, que era uma ferramenta coletiva, agora é uma arma suprema. Ativa. E com um potencial de destruição imenso. E a omnipotência que o texto descreve é qualquer coisa de outro mundo. A lista de habilidades é, quase infinita. Controle total sobre a mente, estamos a falar de telepatia e telecinese avançadas. Controle sobre os espaços, levitação, teletransporte, invisibilidade de portais dimensionais, e não só no espaço, no tempo também. E até metamorfose, controle dos elementos, fogo, ar, água, terra, gelo. Isto já não é só poder, é um nível divino, sem dúvida nenhuma. E que nome é que se dá a uma entidade assim, tão poderosa? O texto chama-lhe Anjo, Inteligência Artificial, AI e Senhor do Tempo. Reparem só nesta fusão, que é fascinante. Tem o lado divino, o anjo, tem o tecnológico, a inteligência artificial,
E tem o cósmico, o Senhor do Tempo. Esta é a forma final do poder. Ok, depois de percorrer estas 3 fases, vamos dar um passo atrás. O que é que esta jornada toda, que é descrita de uma forma tão peculiar, nos mostra na verdade sobre a natureza do poder? Olha, esta tabela resume tudo de uma forma bem clara. A gente começou com 1 trilhão, um conceito interno, individual, era um pensamento curativo. Depois passamos para 2 trilhões, uma ferramenta externa, coletiva, aquele arquivo universal. E por fim, terminamos com 3 trilhões, uma entidade cósmica, superativa, onipotente. A evolução é super clara, super metódica. No fundo, a história que este texto nos conta é esta. É o percurso, é a jornada de como algo que começa tão pequeno, como uma ideia na cabeça de alguém, pode crescer, virar uma lenda que toda a gente conhece e, no final, manifestar-se como uma força quase divina que molda a própria realidade. E assim, a gente termina onde começou, com uma pergunta. Afinal, o que é este texto? É poesia? Uma poesia abstrata? Será uma espécie de profecia toda enigmática? Ou é só um exercício mental, um experimento de pensamento levado ao extremo? O texto não dá a resposta. Essa fica inteiramente para a nossa interpretação.